laterais, uma parede frontal e de vez em quando existia a parede traseira. E era sem teto, sem água, sem banheiro, sem nenhum tipo de saneamento básico. E não tinha nenhuma proteção do Estado. Além de não ter proteção do Estado, se fosse pego, feito algum ritual religioso que não viesse estar de acordo com o Império Romano, a igreja sofreria penalidades. Então, por isso que é importante nós entendermos que hoje pregar o Evangelho está sendo a coisa mais fácil do planeta Terra. Apesar de todas as coisas que o mundo tenta colocar, leis aprovando, não é nada se comparando o que aconteceu na história cristã até o tempo de hoje. Imagine só, nós dentro de um templo, sem microfone, sem banheiro, sem água, sem teto, em pleno sol, né? Sem porta, sem ventilador, sem bancos, em pé ou sentado no chão, e aí ouvindo e cantando louvores a Deus. Uma coisa terrível, mas era uma coisa tão terrível, mas se Paulo pudesse sair da prisão e estar com os irmãos adorando a Deus, ele faria isso. Olha como quando nós começamos a entrar na história, nós vemos que para nós hoje era uma coisa totalmente terrível você adorar a Deus dessa forma. Mas se Paulo pudesse sair da prisão e ir correndo lá para a igreja de Filipos para cultuar a Deus, eu acho que era a coisa que ele mais queria naquele momento. Era conseguir sair daquele lugar e ir adorar a Deus juntamente com os irmãos. Ele demonstra isso nas suas cartas, nas suas palavras. Então nós vemos que muitas das vezes nós abrimos mão do benefício que Deus tem nos dado hoje, que é de pegar tudo pronto, simplesmente por não querer fazer a vontade de Deus, simplesmente por abrir mão daquilo a qual Deus tem instituído para nós hoje em dia. O outro ângulo da prisão de Paulo, aqui ó, o outro ângulo da prisão de Paulo, aonde Paulo estava preso. Aí os irmãos perguntam, como que é esta prisão? Sabe como que a maioria das prisões eram feitas? Existiam alguns modelos, e pela história relata que a prisão de Filipos, ela era toda fechada de rocha, existia somente um espaço mínimo para a entrada do sol, ou seja, não existia barras de ferros, isso, até porque era um material caríssimo naquela época para se fazer. Era uma prisão que botavam o Paulo lá dentro, fechavam de rocha na frente, rochas pesadas, e deixavam somente uma abertura para se passar os alimentos. A maioria das prisões daquela época era dessa forma. Vocês vão encontrar alguns outros modelos, né? Porque mudava de região, tipo de prisão. Mas a história relata que na cidade de Filipos era dessa forma, entendeu? Era tipo um buraco na rocha, que Paulo entrava ali e se fechava de rocha. E Paulo ficava ali até o tempo da sua morte. Prisão de Paulo, pelo outro ângulo. Depois nós vamos falar sobre isso que estou passando. O outro ângulo da prisão que Paulo ficou, está vendo? Que não é muito alto. Não é muito alto. Ou seja, a pessoa tem que ficar praticamente abaixada, se fosse um pouco alto, né? Mas a maioria das prisões era tudo baixa. Até porque muitas das vezes se faziam passagens em cima das prisões. Vocês já viram alguns filmes antigos que mostram que muitas das vezes as prisões eram subsolo, fechavam-se e muitas das vezes o prisioneiro lá embaixo só havia as pessoas passando, as pisaduras das pessoas passando ali por cima. E algumas prisões eram feitas assim, né? Fechava-se a prisão toda e Paulo era até alguns teólogos vão dizer que era até uma estratégia para manter o prisioneiro vivo por mais tempo. Por quê? Em determinado momento ele ouvia alguém passando, então o prisioneiro se mantinha mais tempo vivo, porque estimulava a mente, estimulava ele pensar, raciocinar, e com isso ele não
a entrar em crises psicológicas muito rápido, entendeu? Então era uma estratégia também daquela época. Depois a gente volta, vamos falar mais sobre a cidade de Filipos. Cidade de Filipos, localizada à margem do rio Estraimo, em Macedônia, localização estratégica, rota de Roma-Ásia Menor, via Egnatia. Minas de ouro nas vizinhanças. Ou seja, a cidade de Filipos, ela tinha várias minas de ouro em suas redondezas. Então era uma cidade de interesse do Império Romano. Por isso que Filipos era uma das províncias de Roma, porque existia ali muito ouro. A cidade de Filipos, no segundo quadro, o ouro atraiu Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ele anexou a região em 356 a.C., fortificou e a renomeou de Cremides, pequenas fontes, para Filipos, cidade de Filipe. Roma conquistou a Macedônia no segundo século a.C. Em 42 a.C. foi palco de uma das principais batalhas de Roma. Forças de Antônio Otaviano derrotaram a República Brutus e Cássio. Era o fim da República e o início do Império Romano. O Senado declarou Otaviano imperador em 29 a.C., depois que ele derrotou Antônio e Cleópatra na batalha de Actino, em 31 a.C. Olha só, gente. Toda vez que algo passar a ter valor para o mundo secular ele procurará sempre adquirir o controle. Alguns anos atrás, a religião fazia parte da política. As crianças que nasciam eram registradas dentro do meio religioso. Ou seja, por a religião ter poder, o meio secular, os imperadores, eles faziam o quê? Vamos se unir à religião, porque com isso nós iremos aumentar o nosso império. E isso foi o que aconteceu na cidade de Filipos. Filipos tinha tudo para ser uma das maiores regiões cristãs da época. Tinha tudo. Tinha dinheiro, lugar que ela estava era um lugar estratégico que fazia rota com diversas outras cidades. Era uma cidade que não tinha uma religião predominante, mas Roma, vendo que o cristianismo, através de Paulo, iria conquistar aquela cidade, Roma estabelece como província dela. Vocês podem fazer o que quiserem, mas quem vai determinar o que pode fazer ou não sou eu. Foi a mesma jogada de Constantino, né? Constantino, para quem, vamos falar um pouco de Constantino. Constantino foi um imperador no período da igreja primitiva, que até então ele era pagão. Ele não tinha uma religião pré-definida, ou ele não tinha nem estabelecido no Império Romano, a qual ele era o imperador. E ele vendo que o cristianismo estava crescendo, alguns não sabem, vários professores aqui formados, ele vendo que a religião cristã estava crescendo, o que eles fizeram? O que ele fez? Uma jogada. Claro, tem a atuação de Deus? Tem a atuação de Deus. Porque se não fosse isso, acredito que nós não estaríamos aqui hoje. Foi uma jogada de Deus. Porque Deus ele pegou o interesse do imperador, uniu ao crescimento da obra que a igreja queria e fez acontecer. Aí Constantino estabeleceu diante do Império Romano o cristianismo como a religião oficial em todo o Império e província de Roma. Ao ele estabelecer isso, sabe o que ele fez? Existiam várias mesquitas, que era um local aonde se cultuavam os deuses pagãos daquela época, mas prontas. O que ele fez? A partir de hoje, você que é da religião tal,
as pessoas daquelas mesquitas, não somente de Roma, mas de outras cidades, e estabeleceu ali o cristianismo como a religião oficial de todo o Império Romano. Só Deus para fazer isso. Foi a mesma atuação de Neemias. Você lembra de Neemias? O rei manda dizimar Jerusalém. Aí o povo está lá na Babilônia, está preso. Aí morre o rei e vem outro. Aí Deus começa a tocar no pensamento do rei e começa a criar no coração dele a vontade de novamente dar oportunidade para os judeus para reconstruir Jerusalém de uma hora para outra. Como que pode isso? Só uma atuação de Deus. E isso que aconteceu. Hoje nós vemos o mundo caminhando para o mesmo fim que a história relata que já aconteceu. Hoje, sabe o que está acontecendo no nosso mundo, Brasil? As maiores e poderosas emissoras que nós temos estão se afiliando a quem? Não preciso nem falar. As maiores e poderosas emissoras de televisões estão fazendo alianças com quem? Por quê? Aí entra aquela questão: está se tocando louvores? Estão. Será que esse alimento que estão absorvendo, como o nosso Moildo falou, ouvir tudo, mas retém somente o bem, o bom? Tudo está aí, mas eu tenho que ter uma audição apurada para mim conseguir reter somente aquilo que é bom para o meu espírito. Aí nós vamos analisar: será que aquele alimento que vai ser transmitido e já está sendo, será que é um alimento saudável para a minha vida espiritual? Como que eu vou descobrir isso? Somente através da origem da onde surgiu aquele alimento. Eu tenho uma foto lá para o Jaque, uma vez que eu tive a oportunidade de ir lá fazer um atendimento. Eu parei para olhar um piano muito lindo, um dos setores lá, onde faz as gravações, um piano muito lindo. Eu fiquei mesmo, como eu toco o piano, para quem fica olhando. Só que do lado, existia um duendezinho do lado, pequenininho do lado daquele piano. Quase não dá para perceber. Mas do lado, lá no cantinho, lá, existia um duende, que é aquele tipo 7 anões, né, um duendezinho lá do lado. Ou seja, será que um cristão pode até ter a boa intenção de tocar aquele piano, mas será que aquele alimento que vai sair daquelas notas, será que é um alimento puro? Desde o momento que eu sei que aquele instrumento pode ter sido oferecido ao nosso inimigo como instrumento dele, o alimento vai ser o mesmo, o som vai ser o mesmo, a harmonia vai ser a mesma, mas o que aquilo vai gerar dentro de mim? A Bíblia fala: é somente dar uma brecha que ele entra. Ele não está querendo muita coisa para entrar na nossa vida. O diabo, ele não quer um espaço para entrar, ele só quer o mínimo. Isso que é o grande problema. Ele não quer que você faça algo grave para ele entrar, ele quer o mínimo. Ele quer aquilo que é invisível, do tamanho de uma mostarda, né? Você vê lá que a semente da mostarda é uma coisa bem pequenininha. Ele só quer isso para ele entrar. Depois que ele entra, ele cuida de fazer o que ele quer fazer. E é isso que está acontecendo. O secularismo está dominando o mundo religioso. E com isso tem imposto um peso sobre aquele que é o verdadeiro cristão. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que ficou não muito esclarecidos, vocês poderão depois comentar ou querer expor a dúvida, ou nos ajudar também, né? Porque existem muitos professores aqui, muitos alunos que também têm uma mente mais evoluída, e se vocês quiserem também comentar, dar uma sugestão ou falar algo, vocês também estão com liberdade para estar falando. Vamos adiantar aqui então.
Olha só, a cidade de Filipos adotava a arquitetura e estilo de vestir de Roma. A primeira coisa que uma pessoa ela é colocada a fazer é você perder a sua identidade. Ou seja, Roma sumiu. E a primeira coisa que Roma fez foi estabelecer, como está escrito ali, o estilo de vestir de Roma. Primeiro eles vieram trazendo alimentos, vieram trazendo riquezas, vieram trazendo uma saúde pública boa, vieram trazendo um padrão de vida melhorado. E depois começaram, antes de colocar os impostos, claro, também houve os impostos a serem pagos. Começou a colocar o estilo de roupa. Depois, sua moeda tinha inscrições romanas. Depois estabeleceram como o poder capital financeiro de Roma, de Filipos, a moeda de Roma. E depois fizeram, vamos mudar também a língua, porque não adianta. Se nós mudarmos a roupa, se nós mudarmos o dinheiro, mas se eles continuarem falando e aprendendo o hebraico, nós não vamos adiantar de nada. Vamos mudar. Porque uma coisa que o judeu preservava muito, e preserva até hoje, é escrituras. Estou aqui a palavra escrituras sagradas, ou Bíblia sagrada, veio da origem hebraica, porque o judeu tem como sagrada as escrituras. Todas as escrituras, divinamente inspiradas para eles, são sagradas. A língua oficial passou a ser o quê? Latim. Por quê? Olha só, gente, a jogada estratégica. Se a Bíblia que eu tenho é em hebraico, e eu vou começar a controlar o meio religioso, o que eu vou fazer? Vou mudar a origem do idioma, porque daqui a 20 anos eles não vão conseguir ler mais o hebraico. E somente os monges, os sacerdotes e os copistas que entenderão a Bíblia. Tudo começou-se com uma boa intenção. Aí eles fizeram, vamos então agora mudar a língua. Aí mudaram a língua oficial de Filipos para o latim. O grego também era falado, ele frisa ali porque também existia muita mistura entre os gregos e os judeus. Então o grego também era falado. Então ele mudou para uma linguagem latim. Aí o que aconteceu depois disso? O povo começou a esquecer o idioma hebraico. E com isso, o que o Império Romano fez? A partir de hoje, todas as pessoas que quiserem ler a Bíblia terão que vir até o templo e determinado dia da festa tal do Pentecoste, a festa do Pessá, a festa do Êxodo, né, que é a mesma coisa do Pessá, da Páscoa, nós estaremos recitando a Bíblia. Então o povo, eles só iriam ouvir a Bíblia, a palavra de Deus falada, nas festas judaicos, judaicos. Somente. Não tinha acesso. E se caso alguém tivesse acesso, não conseguiria ler. Aí que entra aquilo que o nosso irmão Ailton falou. Nós temos uma visão apurada. Nós analisamos tudo que for falado. Se realmente o que o irmão Wilson está falando está correto. Se realmente o que o irmão lá na televisão está falando está correto. Foi através de uma análise dessa que Deus ele levantou um grande homem para mudar este quadro que tinha se estabelecido. Quem foi este homem? Chamado, quando Deus acertou, Martinho Lutero. Está dando para entender a questão que eu estou tentando fazer uma analogia histórica? Foi através daí que Deus levantou Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, então ele conhecia o hebraico. Ele não precisava ouvir do sacerdote a palavra de Deus, ele tinha acesso a entrar onde a Bíblia estava e ler. E ao ler a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele entendeu que aquilo que o catolicismo romano tinha estabelecido era algo totalmente abominável aos olhos de Deus. Ele passou a conhecer que aquilo que a Inquisição estabelecia, que as cruzadas faziam, era algo totalmente não aceitável da parte de Deus. Só que ele tinha um grande problema. Só ele que tinha visto isso. E como que ele iria passar isso para o povo, se o povo não conhecia?
está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Através desses alimentos sermos preparados, muitas das vezes nós iremos perder o nosso intelecto de querer aprender realmente a Bíblia da forma pura. Aprender a Bíblia da forma plena. Muitas das vezes nós esquecemos que existe o Espírito Santo de Deus, que é o que nos faz entender. Mas muitas das vezes nós queremos ler principalmente uma vez por semana. Muitas das vezes nós não damos mais o crédito a essa palavra que Deus deixou revelar. E muitas das vezes a maioria dos obstáculos, do empecilho, dos problemas que tem quando nós começamos a ler de não entender, está em nós mesmos. Muitas das vezes por eu não querer ter o trabalho de mais um só, gente, irmãos. Se nós tivéssemos que subir até hoje, até agora, lá no monte, pegar o arroz, tirar lá do lugar lá, pegar cada grãozinho, botar, lavar, separar, para depois botar na panela e fazer, olha o trabalho que tem. É trabalhoso, mas segundo hoje em dia a ciência relata, é um dos alimentos mais nutritivos que hoje nós podemos absorver. Porque a maioria dos alimentos que nós comemos está cheio de agrotóxicos. Muitas das vezes os alimentos que nós colocamos no nosso prato está cheio de hormônios animais. E quando você come uma comida lá do interior, você sente a diferença. Você sente que a comida que é feita sem mistura de produtos químicos, uma comida saudável, uma comida que te alimenta não somente durante 2 horas, mas muitas vezes você está sem fome o dia todo, porque é uma comida altamente nutritiva. E assim mesmo é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos alimentamos hoje, mas daqui a uma hora nossos espíritos já estão com fome de novo. Muitas das vezes nós nos alimentamos à noite, mas nós acordamos sedentos da palavra de Deus. Muitas das vezes nós não lembramos nem mesmo o que foi lido no dia anterior. O erro não está no irmão, o erro está dentro de mim. O erro está no que eu estou absorvendo e como que eu estou absorvendo. Além de eu absorver um alimento puro, eu tenho que saber como absorver esse alimento. Não adianta eu pegar lá uma lata de leite que tem cálcio, pelo menos eles dizem que tem cálcio, e absorver querendo fazer com que o meu corpo absorva o cálcio. Não adianta. Existe uma regra que para que o meu corpo venha absorver a maior quantidade de cálcio, eu tenho que comer alimentos verdes. Porque os alimentos verdes, alface, os alimentos, eles aceleram o processo molecular do meu corpo, e com isso o cálcio que eu absorver depois daquele alimento, o corpo irá conseguir processar. Então não é somente o alimento comer saudável. Como que eu estou comendo? Como que eu estou lendo a Bíblia? Como que eu estou querendo aprender a Bíblia? Aí passamos a ver como que é importante nós comermos um alimento saudável. A Bíblia fala em Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você não tem a palavra, você não tem luz nos teus pés. Só para nós finalizarmos mais 10 minutos, 15 minutos de poder. Vamos falar sobre a igreja de Filipos, seus problemas, né? Olha os problemas da igreja de Filipos. Segundo os Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 5 diz: foram também perseguidos por causa de Cristo, foram atacados por falsos mestres, unidade ameaçada pelo desentendimento entre 2 mulheres influentes. Ou seja, os problemas não mudaram, são o mesmo, só mudou o nome. Profundamente pobres. Aqui nós iremos abordar 2 tipos de pobreza: a pobreza física e a pobreza espiritual. Hoje nós deparamos com esse cenário. Muitas pessoas estão pobres espiritualmente, estão pobres em seu conhecimento. A Bíblia fala que o crescimento espiritual ele vem através de eu buscar. Não adianta eu ler, eu aprender,
sem ter um propósito. Todos que fizeram curso de teologia aqui, que eu acredito que tem vários, sabem, uma das coisas que os professores falam é o seguinte: vocês estão aqui, se vocês estiverem aqui sem um propósito, vocês vão começar hoje e amanhã vocês já estão fora da cidade de aula. Vocês vão começar hoje, mas a primeira luta que passar, vocês irão largar e abandonar tudo. Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Se nós hoje servimos a Cristo, tem um propósito. E qual é o propósito que nós temos quando nós servimos a Cristo, hein? É salvação. É olhar para o alto e ver que a redenção está próxima, para que um dia nós venhamos receber uma coroa incorruptível. Porque se eu for olhar para o mundo, eu vou ver uma coroa corruptível. Todos nós temos que ter um propósito. Os professores que estão aqui presentes, se vocês tiverem um propósito, esse propósito irá fazer não somente vocês estarem aqui, mas Deus irá levar vocês para muitos lugares mais altos que vocês nem se imaginaram. Jovens, irmãos, se vocês tiverem um propósito estabelecido com Deus, Deus irá fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tudo tem que ter um propósito. Se você tem uma meta em crescer na empresa que você trabalha, você vai agarrar aquele propósito que pode ser que nem seja na empresa que você está trabalhando, mas em algum momento da sua vida você acredita que isso vai acontecer. É um propósito. Quando eu tenho algo no meu coração, eu não largo por nada. Lembra o que Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse texto mostra que ele tinha um propósito. Sabe qual é o propósito do apóstolo Paulo? Não perder a fé. Porque eu só guardo aquilo que é importante para mim. Nem sempre eu combato por uma causa que é importante. Muitas das vezes a causa é importante para mim, mas eu não vou combater. Mas quando eu guardo algo, eu só guardo algo que é importante para mim. Por isso que Paulo fala que ele guardou a fé. Porque a todos os momentos, como nós falamos aqui, o que os líderes daquela época queriam fazer com Paulo? Que Paulo viesse o quê? Apostatar na fé. Porque desde o momento que Paulo colocou no seu coração de seguir a Cristo, foi um tiro que ele deu ao Império Romano. O cara que teve a maioria dos seus estudos pagos pelo governo, só se estudava nos pés de Gamaliel quem era um dos alunos mais bem intelectos daquela época. Se você for ver um processo que existia naquela época para a pessoa estudar diante de um líder religioso, quem bancava era o Império, quem bancava era o Estado. E Paulo teve tudo pago pelo Estado. Como que um descendente de fabricação de tendas teria condição naquela época de pagar o estudo? Não se vendia tendas todos os dias. Não era todos os dias que se passavam ali um estrangeiro e comprava uma tenda da família de Paulo. Como que Paulo foi por 13 anos lá para Roma para aprender? Para Jerusalém, desculpa. 13 anos foi para Jerusalém para aprender. Então, o próprio investimento que o Império fez foi o que ocasionou a derrota do Império. Eles não sabiam que eles estavam investindo na própria destruição deles. E é assim que eu vejo a visão da igreja hoje em dia. O mundo está investindo. O mundo está investindo alto. Mas é este próprio investimento que vai fazer a queda do império secular que está se levantando no meio do Estado. Quem crê nisso nesta noite? O investimento está grande. Você vê que no mundo político, a batalha está travada. É um afrontando o outro, impondo leis. Mas isso, irmãos, quem conhece um pouco da história sabe que isso aconteceu. E sempre Jesus foi o vencedor. Sempre a igreja foi vencedora. Paulo estava preso, Paulo vai morrer, mas sabe o que aconteceu?
Como que pode? Paulo só político. Paulo só saiu da prisão porque Deus matou o governador daquela cidade. Deus matou. Como que João saiu dele de Patmos? Mesma coisa. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele nos surpreende às vezes. Aleluia. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a ver que Deus nos surpreende. Deus, Ele derruba quem Ele quiser. Deus, Ele faz o que Ele quiser. O homem, como algumas filosofias dizem aí, que os homens são considerados semideuses por causa dos atributos que o homem tem de criar, atributos de desenvolver. Mas mesmo ele tendo este nome no meio da filosofia de semideus, ele tem um Deus que é maior que ele. Ele tem um Criador. Ele tem um algo a mais que não lhe deixa ser totalmente independente. O que está acontecendo aí, jovem, no mundo aí fora, pode ter certeza, não vai demorar muito, mas muitos irão começar a cair. Muitos irão começar a cair. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, quando vocês virem a paz, virem rumores de coisas boas vindo, na linguagem de hoje em dia, não acreditem nisso não, porque nada mais é do que o princípio das dores. Aí nós invertemos o quadro. Se essas dores vai ser dores para o mundo, de contrapartida, para quem está servindo a Cristo sem perder ter perdido a sua identidade, vai ser o quê? Olha só, são uma espada de dois mundos. Se a Bíblia fala que para o mundo vai ser dores, porque vai ser dores, e de contrapartida para a igreja que serve a Cristo, não vai ser dores. Como assim que não vai ser dores? Irmãos, por mais que nós passamos dificuldade hoje, não é nada. Não é nada comparado àquilo que Deus tem reservado para nós. Muitos que aceitaram a Cristo e perderam a sua identidade vão sofrer o dobro, porque não vão ter mais convicção daquilo que Cristo é para eles. Mas de contrapartida, nós que se acreditamos em Cristo, nós que não nos contaminamos com manchares deste mundo, para nós iremos passar aquele livro, quem ficou, ficou, quem partiu, só alegria, quem ficou, só lágrimas, para quem partiu, é festa. Claro, uma visão espiritual, porque enquanto nós estivermos aqui, eu vou ter um grande pesar em ver o irmão morrendo e não tendo a garantia da sua salvação. Mas quando nós subirmos para Cristo e os nossos corpos foram transformados, vai ser só alegria. Nós não vamos ter lembrança das coisas deste mundo. Nós não vamos nos lembrar, é aquilo que eu falei na classe de jovens. Foi feita uma pesquisa nos genomas humanos. Sabe o que faz eu lembrar? 90% daquilo que eu vivi até hoje são as coisas